Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião. Opinião não, seu desabafo, é claro, porque não dá para aturar o Vasco numa estreia de Campeonato Brasileiro, onde a torcida faz uma festa linda, apoia o tempo inteiro, e o Vasco me faz esse papelão aí de empatar por 1-1 contra o Vila Nova. Papelão porque, além da festa linda que a torcida merecia sair com um resultado positivo. Para mim, na minha opinião, uma derrota, empatar com o Vila Nova em casa, não pelo time do Vila Nova, mas pelo que a torcida preparou para o time, e ainda sai com essa situação aí do seu principal jogador, o Nenê, criar uma situação ali contra o treinador, né, de reclamar da substituição. Não estou aqui para dizer quem está certo ou errado, só que isso é ruim, porque atrapalha o ambiente do elenco, sem sombra de dúvida, e o Vasco não precisa disso. Se mostrou ontem mais uma vez que o time é limitado, o time é fraco, o time é ruim. E vem mostrando isso desde o início do ano. A culpa é de quem? E esse vídeo é para falar sobre isso, família vascaína. Ontem a gente fez uma live aqui de pós-jogo, muita gente criticando o Zé Ricardo, chamando de burro, a torcida também criticando muito lá em São Januário. E ontem sim, eu concordo que o Zé Ricardo teve diversos erros ontem. Para mim, na minha opinião, Riquelme deveria começar jogando, já que ele contava ali com dois volantes de pegada, de mais marcação, né? O Zé Gabriel e o Yuri Lara. Então os dois marcando, dá mais liberdade para o lateral esquerdo, que o Riquelme tem mais qualidade. Eu achei inadmissível ele começar o jogo com o Figueiredo no banco. Figueiredo atuou muito bem na última partida contra o Flamengo, jogando, foi um cara de muita personalidade, tentando, chutando pro gol, então ele merecia aquela posição ali de titular no jogo de ontem. E eu acho que ao longo desse ano, o Bruno Nazário vem mostrando que ele não pode jogar no Vasco, ou melhor, podemos dizer assim, não pode jogar ele e o Nenê junto. Não dá. O futebol hoje é de muita entrega, de muita intensidade, e os dois não têm essa característica. O Nenê já é um jogador de muito talento, mas fisicamente já é um cara de 40 anos, chegando a 41 anos, e o Bruno Nazário é lento demais. Ele fala até na coletiva, o Zé Ricardo, que os volantes ali, né, o Rafinha e, se eu não me engano, é o Paulo Roberto, os caras estavam dominando o meio campo. O Vasco não criava nada, tanto que as oportunidades de gol do Vasco foi de bola parada. O gol, a bola na trave do Raniel, e uma outra chance que o Zé Gabriel, que ele, pelo amor de Deus, perdeu um gol daquele, bola parada. O Vasco não criou nada com a bola rolando, não criou nada. Muito porque Nenê e Bruno Nazário juntos, cara, não é uma técnica assim que dá pra chegar no gol tocando, e não tem velocidade pra surpreender o adversário. Então acho que o Zé Ricardo tem que entender, ontem é uma pá de cal, nunca mais jogar com os dois juntos, é impossível. O Nenê já vai fazer 41 anos e o Bruno Nazário não tem tesão, ele não tem sangue na veia, ele não entrega velocidade, ele é lento e não é esse primor técnico pra jogar no Vasco. Então vejo também que ele errou. Era pra entrar com o Peck, que matou também, que, pelo amor de Deus, cara, Peck de um lado, Figueiredo do outro, e o Raniel na frente. Era isso, não tinha o que inventar. Não tinha o que inventar. Então ontem eu concordo sim, foi muito burro, e também fez as mudanças que não dava para entender nada, botou o Yuri Lara de lateral, ele realmente fez um salseiro no time do Vasco, e foi um dos responsáveis sim pelo empate, na minha opinião, uma derrota dentro de São Januário, com aquela festa. O Vasco tinha que conseguir os 3 pontos. Agora, não muda a minha opinião no sentido que o Zé Ricardo não é o principal culpado. Tá longe disso. Tá longe. Você imagine só, em 2020, temporada 2020 e 2021, o Vasco trocou de técnico 4 vezes. O que aconteceu? O Vasco caiu. Ano passado, trocamos de treinadores 3 vezes. Marcelo Cabo, Lisca, Fernando Diniz. O que aconteceu? O Vasco não subiu. Então o problema não tá na beira de campo, tá no time limitado. O time do Vasco é ruim. O time do Vasco não merece vestir a camisa do Vasco. Essa é a realidade. O problema não é treinador. Pode chegar um nome que de repente ajuste, consiga alguma coisa
que é muito improvável. É só você ver os exemplos que a gente tem nesses últimos anos no Vasco. Nenhum treinador consegue vencer no Vasco, porque os times são ruins. E ontem, quando eu vi as substituições do Vasco e a do Vila Nova, eu falei assim, caralho, mano, que porra é essa? Você não vê diferença técnica. Você não vê. Os jogadores do Vila Nova que entravam eram a mesma qualidade da do Vasco. Até no time titular, você não via essa diferença toda. O nível dos jogadores do Vila Nova, que tem uma folha acima um pouco aí de 500 mil reais, e a do Vasco que deve chegar ali quase 4 milhões, você não via diferença nenhuma. Nenhuma. Era um time parelho. E isso, mano, é muito difícil pro Vasco, porque jogar num time grande, com aquela torcida apoiando, que da mesma forma que apoia, também cobra, é muito complicado. E é por isso que a gente bate aqui. O Zé faz parte do problema, mas tirar o Zé não vai resolver, porque o grande problema do Vasco é essa gestão de merda, que mais uma vez monta um time aí trágico para disputar essa Série B. E aí eu vou destacar aqui duas perguntas da coletiva para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. A primeira é a seguinte: você viu aí essa partida do Vasco? Pavorosa. Pavorosa. Eu tenho toda certeza que você que está assistindo esse vídeo está apavorado. O Vasco pode brigar para não cair para a Série C com um time desse. Você está apavorado. Só que chegou alguns reforços. E aí, tá confiante que esses reforços vão poder ajudar? E aí o Zé vai falar aqui se já vai poder entrar na próxima partida contra o CRB, se aí a diretoria entende que vai ter que contratar mais reforços. O Zé falou sobre isso na coletiva. Se liga só. Estão treinando, né? Essa semana começaram a trabalhar. E a gente tem o critério de sempre ter muito cuidado e colocá-los em condição de jogar só quando estiverem 100%. Então, durante a semana, eu acho que é mais prudente passar essa posição para vocês, porque a gente diariamente vai atualizando os dados desses atletas, e com isso a gente quer, se eu tivesse que falar para você, um ou outro atleta que vai estrear na semana que vem, talvez pudesse criar uma expectativa que não se confirmasse. Ter tranquilidade, a gente tem um protocolo a seguir, jogadores que estavam uns há muito tempo sem jogar, outros voltando de algum tipo de contusão. Então, eu te peço desculpa não te dar uma data certa, mas espero que até quarta ou quinta-feira a gente posicione vocês. E sobre a possibilidade de reforço, acho que o Vasco está sempre buscando fortalecer a sua equipe, sempre atento ao mercado. Lógico que internamente a gente sabe que jogadores importantes que possam estar à disposição, o Vasco vai ter que estar atento. A direção percebe isso, o comitê de futebol percebe isso, mas a gente trata isso de forma muito interna, até porque a gente entende que a valorização dos atletas que estão à nossa disposição é o mais importante. E aí eu trago aqui pra gente finalizar o nosso vídeo uma pergunta do Cícero Melo, que na minha visão foi a melhor pergunta de ontem da coletiva. Não foi um tom de polêmica, mas foi um tom de visão. Realmente de visão. É aquilo, eu concordo com todo torcedor que chegar aqui e falar que o Zé Ricardo é fraco. Eu também acho ele fraco. Mas ele não é o principal problema do Vasco. E aí o Cícero Melo faz essa excelente pergunta, na minha visão. Uma pergunta que coloca o Vasco nesse contexto da gestão. A culpa é da gestão, que repete os mesmos erros do ano passado. Monta um time fraco, um time limitado para disputar uma Série B, que é a mais difícil de todos os tempos, sem sombra de dúvida. E não dá para entender o que esses caras querem. Se um time, né, se uma gestão faz a campanha que fez ano passado e entra nesse ano pouco se fudendo para o que vai acontecer com o Vasco, porque quem monta um time desse não tá preocupado em subir. Eles não querem subir. Depois de fazer o que fizeram ano passado, monta um time desse, eles estão pouco se fudendo. Essa é a verdade. E aí essa pergunta eu acho que é excelente, porque coloca nesse contexto, repete os mesmos erros, o time do Vasco é fraco como o do ano passado, e aí a gente fica com medo de ter o mesmo resultado do ano passado. Se liga nessa pergunta e na resposta aí do Zé Ricardo. Bom, essa Série B é reconhecidamente uma unanimidade que esse ano é a mais difícil de todas, porque além dos times que já participam normalmente dela, são times competitivos, ainda acrescentou-se o Grêmio, Bahia, já ainda tem o Cruzeiro, Vasco que continuou. Quer dizer, é muito difícil voltar para a Série A, porque tem muitos times que já foram até campeões brasileiros. E o que a gente não vê agora é uma mudança de forma do Vasco da Gama. O time parece o time do ano passado, pelo que disputou o Campeonato Carioca, eliminado agora na Copa do Brasil. E esse primeiro jogo, saiu o Cano, que fazia muitos gols, mas o Raniel também não está deixando a desejar, tem feito gols. Mas o restante do time praticamente não mudou o nome, mudaram os nomes.
mas a gente não vê uma subida de produção de um time que vai chegar para estar entre os 4. Sendo bem realista, é claro que você trabalha com aquilo, material humano que você tem, que o clube pode te dar. Você acha que o Vasco tem condições de brigar com esses clubes que são mais fortes e tem mais parte financeira mais forte também, e tendo que chegar ali entre os 4, não tem outra solução? Olha, Cícero, a realidade que você falou é aquela que nós também entendemos. É uma competição muito difícil, né? E nós temos que realmente buscar sempre estar evoluindo, entendendo que cada jogo é uma grande decisão para a gente. Hoje a gente, sinceramente, perdemos a oportunidade de startar com 3 pontos, mas eu acredito muito no nosso grupo. Todos sabem das dificuldades que o clube teve para montar uma equipe. O suporte que a nova empresa chegou já com o clube já disputando o Campeonato Carioca. A gente está tentando corrigir algumas coisas que a gente entende que pode melhorar. Alguns atletas estão chegando. Provavelmente nas próximas partidas já terão condição de estrear. E a gente espera com isso, e logicamente com todo o trabalho de todos os profissionais que se dedicam, como se dedicam lá no CT diariamente, que a gente possa fazer a nossa equipe evoluir. Certamente, competição tão dura e tão longa como é a Série B, existem alternâncias. E a gente espera, o quanto antes, melhorar o nosso desempenho para que a gente possa ficar mais próximo das vitórias e assim brigar por uma classificação que nos leve na primeira divisão no ano que vem.